Gente, boa tarde. Meu nome é Renan, sou especializado no segundo ano do CPET. Vou falar sobre um artigo de revisão que foi publicado esse ano na Critical Care, tá? Então, ele fala sobre a personalização da ventilação mecânica no paciente com SARA, tá? Foi publicado esse ano, uma série de autores italianos, né? Inclusive o Gattinoni, que é um autor bem famoso dessa parte de ventilação e também de SARA, tá? Então, assim, é um artigo muito pertinente para a gente nesse último ano principalmente, né? Porque a gente viu muito paciente com essa condição, então a gente viu que não existe muito receita de bolo, né? A avaliação personalizada desses pacientes é necessária, conseguindo relacionar diversas variáveis. Então é exatamente isso que esse texto traz. Ele traz uma série de 10 itens que ele vai analisar e discorrer, para que a gente consiga fazer uma ventilação gentil para o paciente, né? A gente sabe que a SARA ela vai se apresentar com uma gama muito variável de achados clínicos e laboratoriais também, e a ventilação ela é só um processo que o paciente tem que passar até que ele consiga ficar bem, né? Então, digamos que a nossa função é talvez não prejudicar mais esse paciente, né? Fazer a ventilação mais gentil possível para que ele saia desse processo sem nenhuma lesão, tá? E também, assim, os modos mais engessados de ventilação, eles não são interessantes, né? É uma doença muito heterogênea, então a gente tem que partir do pressuposto que cada paciente ele tem um tipo de resposta a determinada doença, então é extremamente importante, né, e pertinente a gente individualizar para cada paciente, né, cada resposta que o paciente vai ter como resposta àquela doença, né? E também é importante, né, a gente conseguir personalizar devido à mortalidade que essa doença tem, né? A gente sabe que nos graus de moderado a grave, essa doença pode chegar até 45% de mortalidade. Então, a gente chegar nos alvos ventilatórios, a imagem pulmonar interessa, então eu vou falar sobre esses 10 itens nesse texto, tá? Então, ele cita aqui esses 10 itens, eu vou discorrer um por um, a gente vai, né, discutindo durante essa aula, tá? Então, assim, por que é importante que a gente faça, então, essa ventilação? A gente sabe que existe muita fórmula pronta, né? Uma PIP ideal de 5, enfim, para cada paciente, alguns números engessados. Então, o desejo de padronizar as ventilações em pacientes com SARA é muito mais fácil, né? Mas não é interessante. O ideal é fazer uma ventilação inteligente para aquele paciente, né? E a gente sabe também que, mesmo pacientes que têm as mesmas características, ou seja, o paciente que tem o mesmo peso, o paciente que tem as mesmas comorbidades, provavelmente eles vão ter desfechos diferentes, né? Isso não é regra, né? Então, como eu falei antes, cada paciente responde é diferente, né? Então, depende do padrão que eles são aplicados, né? Não existe uma ligação causal entre a característica do paciente e mortalidade, tá? E também é interessante a gente utilizar os mecanismos fisiopatológicos para fazer as intervenções, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre PIP, assim, mas não tratar o teu paciente só o pulmão dele, né? Tem algumas coisas que vão ter como consequência, né? A parte cardiopulmonar, ela é algo interligado, então isso é importante que seja analisado, tá? Então, essencialmente, o objetivo dessa ventilação personalizada é que a gente reduza a carga pulmonar, que não seja uma carga pulmonar excessiva para esse paciente, e que a gente consiga fazer uma troca gasosa, né? Respeitando a parte hemodinâmica desse paciente e não fazer mais iatrogenia, como eu te falei anteriormente, tá? Então, nesse primeiro tópico aqui, ele cita 10 dicas de ouros para a gente conseguir individualizar a ventilação mecânica, né? Então, ele vai trazer inicialmente para a gente classificar a doença, né? Moderada, grave, leve, né? E a partir disso, a gente conseguir evoluir, achar a PIP ideal para esse paciente, né? Respeitar a drive pressure e a pressão de platô, e também o volume corrente para aquele paciente, né? Dependendo do peso estimado, né? Do peso ideal. Recrutar esse paciente quando ele tiver indicação e quando ele for recrutável, o uso racional de bloqueadores neuromusculares, né? A gente sabe que muitas vezes nós mesmos, nossa parte, a gente acaba utilizando isso de forma muito excessiva,
e depois a gente paga um preço, né? Na hora do desmame da ventilação, a gente sofre um pouquinho com aquele paciente que tem uma polineuropatia bem grave, né? E também, como eu falei antes, nesse processo de desmame, muitas vezes aquele paciente talvez não está pronto para passar por um processo de desmame de ventilação. E com esse processo de ventilação assistida, digamos que o paciente acaba fazendo um pouco de lesão aqui induzida, miotrauma, e também a gente paga um pouco de preço nisso depois, e não consegue reverter, né? Acho que todo mundo deve ter passado por algum tipo de situação, que aquele paciente que a gente começa a tirar as sedações e bloqueio, e depois parece que o paciente volta a piorar, tem que voltar a sedar, voltar a bloquear, a gente acaba perdendo esse paciente, né? Comigo, particularmente já aconteceu algumas vezes, né? E quando o paciente tem indicação de ECMO também, quando o paciente tem indicação de prona, enfim, todas essas dicas ele fala nesse artigo de suporte, que são os meus autores praticamente, tá? Então, enfim, mais ou menos isso nesse primeiro tópico, tá? O volume corrente desse paciente, né? Então, assim, essencialmente de 4 a 6 ml por quilo, né? Mas algo mais pré-determinado antes, para a gente conseguir manter uma ventilação protetora para um pulmão funcional, né? Que vai conseguir fazer a troca de gás, tá? Manter um platô abaixo de 30, né? E tem outras formas também de a gente conseguir avaliar esse peso, esse volume corrente que o paciente precisa para conseguir ventilar de forma adequada, tá? A gente sabe que tem algumas situações que o paciente talvez não tolere esse peso de 6 ml, porque seja muito para ele, ele não tem, digamos, pulmão para conseguir ventilar tudo isso, e em algumas situações esse volume é extremamente alto, né? Então ele pode ser também calculado pelo volume pulmonar respiratório final, tá? Ou também pela capacidade inspiratória, tá? Medidas a esses 30 centímetros de água, tá? Então, são outras duas formas de a gente ventilar o paciente, além do 4 a 6 ml por quilo de peso predito, tá? Então, assim, esse outro modo aqui é o modo de suporte adaptativo, tá? Ele vai fazer um cálculo automático, ele vai fornecer uma combinação entre o melhor volume e uma frequência adequada, tá? Para conseguir fazer o melhor trabalho respiratório e, por consequência, uma menor drive pressure, tá? Assim, esse aqui é um ventilador que chama Hamilton Galileu, e ele é um ventilador que ele vai conseguir usar essas duas variáveis e deixar o paciente com uma ventilação protetora. Não é a nossa realidade, mas é para exemplificar esses modos mais modernos de ventilação, que ele estimula um teto para o paciente conseguir fazer uma ventilação dinâmica e também protetora, tá? O terceiro tópico, ele fala sobre a drive pressure e a pressão de platô, né? A gente sabe que a drive pressure é diretamente proporcional ao volume do pulmonar do paciente pulmão funcional. A gente também tem isso muito enraizado, que o aumento da drive pressure tem associação com o aumento da mortalidade. Então, o paciente que tem uma drive pressure maior que 13 ou 15, ele vai morrer mais. Então, a ventilação protetora é essencial. Se a gente pudesse escolher entre deixar o paciente com uma drive abaixo de 15 ou deixar com uma relação PF abaixo de 150, sem dúvida seria mais interessante deixar o paciente com uma drive mais protetora, né? E a drive pressure também, ela pode ser usada para titulação da PIP ideal, né? Que é o que a gente vê que nossos colegas da Físio fazem, né? Fazem a titulação da PIP ideal pela relação PIP drive pressure, menor PIP para melhor drive pressure. E assim, a drive pressure, ela realmente, né? Como ela é diretamente proporcional ao volume do sistema respiratório, né? Ela vai dar uma noção para a gente de como o pulmão do paciente está se comportando. E a gente vai conseguir ter uma noção da evolução, da doença nesse paciente também, tá? E, assim, não está muito claro se a titulação da PIP pela drive pressure é o melhor método para definir a PIP ideal do paciente, tá? Então, esses dados que são importantes para a gente. Então, sempre tentar manter essa PIP abaixo de 13 e 15 para manter uma ventilação bem protetora e não usar mais o pulmão do paciente, tá? E o conceito de pressão transpulmonar, tá? A pressão transpulmonar, a pressão que
se relaciona à pressão de distensão do pulmão, né? Diversas variáveis, elas vão estar relacionadas a esse sistema pulmonar, a pressão da superfície corporal, a pressão da via aérea, a pressão alveolar, a pressão pleural, tá? Então, são diversas situações, diversas forças que vão influenciar, né, na parte respiratória, tá? Então, como eu falei antes, a pressão transpulmonar é a pressão de distensão do pulmão. Ela vai ser a diferença entre a pressão nas vias aéreas e a pressão pleural. A gente sabe que a pressão pleural é uma pressão negativa. E, na parte prática, a gente vai conseguir estimar essa pressão pleural pela pressão esofágica, né? Também não é a nossa realidade, mas ela pode ser medida, né, através de um catéter esofágico, tá? O valor médio, mais ou menos, dessa pressão é uma pressão negativa, vai ser de 10. Então, mais ou menos, o valor normal vai ser esse, tá? E quando que a gente pode utilizar isso, quando que ele tem alguma relevância para a gente, assim, que talvez mude as nossas intervenções. Quando o paciente tiver um aumento da pressão intra-abdominal ou o paciente obeso mórbido, que é uma coisa que a gente vê bastante, paciente que a gente, né, viu muitos pacientes com situações como essa, né? Aquele paciente que é extremamente obeso e também aquele paciente que está, digamos, 15 dias sem evacuar. Então, são situações práticas que a gente conseguiu ver durante esse período que a gente esteve com pacientes com COVID, né? Então, aqui, vai mostrar uma curva, tem alguns valores antes, tá? Então, a pressão esofágica, né, ela vai dar uma ideia para a gente da pressão transpleural, e ela vai ser negativa. Então, quanto maior a pressão esofágica, por consequência, maior a pressão pleural. E o que importa no final das contas desse cálculo de pressão pleural transpulmonar? É a consequência de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica ou lesão pulmonar autoinduzida. Então, a ideia de a gente conseguir monitorizar essas pressões é que a gente evite fazer vilha ou persílio nesse paciente que está em ventilação controlada ou em processo de desmame, tá bom? E aqui, mostrando também a passagem desse catéter, né? É uma pressão positiva no início, e depois, quando ela chega na parte esofágica, ela vira negativa, porque ela corresponde à pressão pleural, então vai ser negativa, tá bom? E a mechanical power também, que é importante. Acho que a Gabi deu uma aula sobre isso, né? É a energia mecânica imposta ao sistema respiratório, tá? Também é um outro fator que vai ser interessante discutir, porque por causa da lesão pulmonar, né? Aquele paciente que tem uma ventilação muito agressiva, então ele vai sofrer mais. Então, para a gente tentar evitar um pouco isso, a gente tem que ter, pelo menos, o conhecimento que tanto a pressão transpulmonar quanto a mechanical power, elas vão ter uma consequência no final, né? Que é aquele paciente ventilando com um volume extremamente alto, né? Ou com uma PIC muito alta, ou com uma frequência respiratória muito alta. Então, isso vai ter no final, ela vai ter uma consequência, tá? Ele traz aqui duas fórmulas que vão falar sobre a, a mechanical power em si, então, a energia que é usada nesse sistema, o volume, o fluxo e a resistência das vias aéreas. Então, tem uma fórmula aqui que ele utiliza a PIP e outra ele não utiliza a PIP. E o que ele quer dizer com essas duas comparações, tá? Ele fala que, partindo de um movimento estático, digamos, a cada PIP que o paciente aumenta, essa força ela fica, digamos, estática. A cada PIP que você eleva, ela é constante a partir do último nível que você está. Então, não vai aumentar progressivamente. Então, para o cálculo dessa pressão mecânica que é exercida, não é contada a PIP, porque ele calcula a cada PIP que você aumenta. Por outro lado, né, quando a gente pensa em considerar a PIP como algo, né, relacionado à equação da mechanical power, ele compara uma pessoa subindo a escada com um elástico na cintura. Então, a cada escada que ele vai subir, aquela força é acrescida, né? E digamos que esse alvéolo distende mais, né? A força de insuflação pulmonar é aumentada por consequência. Então, assim, ele não tem um consenso se isso tem efeito ou não, tá?
Então, a princípio, frequência respiratória e volume corrente são as coisas que mais importam, né? Primeiro a frequência respiratória, o volume corrente, depois a frequência respiratória, tá? E o recrutamento alveolar, né, que a gente vê também extremamente frequente na nossa prática, é recrutar áreas com edema alveolar ou áreas colapsadas, né? As manobras vão aplicar uma pressão na via aérea, né, para tentar manter uma pressão elevada e manter esse alvéolo mais aberto, né? Em pacientes com áreas mais colapsadas, o recrutamento ele pode reduzir a pressão porque ele vai acomodar melhor esse volume que o paciente antes tinha colapsado. Mas, ao mesmo tempo, esse aumento de pressão na via respiratória, na via aérea, ela pode causar mais lesão pulmonar e mais eventos cardiovasculares, né? Como, por exemplo, uma distensão de parte do ventrículo direito, assim, tudo que vem antes do pulmão, digamos, tá? Então, o que é interessante a gente avaliar nesses pacientes que são recrutáveis ou não recrutáveis, tá? Então, aqui eu trouxe um vídeo mostrando a manobra de recrutamento alveolar, tá? Então, a gente vai primeiro ver o volume que o paciente tem que fazer, o volume por peso ideal, tá? E a gente vai setar e ver o volume expiratório, né, que esse paciente está fazendo com aquele volume, tá? Tentando manter uma pressão protetora e, né, deixando as variáveis como a gente deixa normalmente, tá? Então, ele vai deixar no volume corrente e vai verificar o volume que o paciente está fazendo na parte final. Aí, depois, vai baixar a frequência para mais ou menos 8, né, para evitar o top-pip. E agora, ele vai baixar a PIP para 5, de 15 para 5, tá? E ele vai conseguir avaliar o volume que, digamos, que o paciente consegue ganhar com cada PIP. Aqui, quando ele baixa a PIP para 15, ele vai ver que o volume expiratório aumenta para 800, né? E um platô de 17, tá? Então, ele vai tentar, com essa manobra, né? Digamos que esse paciente que ele usou como exemplo é um paciente recrutável, né? Que o volume aumentou bastante depois que ele reduziu a PIP. Então, quer dizer que a PIP mais alta fez ele distender a uma parte alveolar e teve algum tipo de benefício para esse paciente. Então, depois que você fez isso, você volta para os valores anteriores, né? Senão o paciente morre por acidose. Tá, aí, para a gente conseguir calcular, tá? Esses dados, né? Ninguém vai ficar calculando na mão, então a gente bota numa tabela e coloca aqui esses dados. Maior PIP, o volume expiratório final, né? O volume que foi setado ali na ventilação, depois o volume expirado, a menor PIP, o volume expelido, né? O volume expiratório no final, e aqui a pressão de platô com a menor PIP. Aí, se vier um volume, um valor maior que maior ou igual que 0,5, vai ser que o paciente talvez seja recrutável, a gente tenha algum benefício nessa manobra, tá? Então, é uma manobra praticamente fácil de fazer, então acho bem interessante, tá? Tá, então partindo para o sétimo item, a questão de oferta e troca gasosa, né? Então, os alvos, a gente sabe que a SARA é um paciente, a SARA é uma doença, né? Um paciente é uma doença que vai cursar com hipoxemia, né? Então, é interessante que a gente mantenha a oxigenação para a gente conseguir manter uma oferta de oxigênio adequada, né? Então, a gente pode utilizar de algumas ferramentas para a gente consiga fazer isso, né? Muitas vezes a gente tentar avaliar a diferença do CO2 arterial e venoso central para a gente conseguir ver se essa oferta de oxigênio vai ser interessante e vai ser tá conseguindo ofertar adequadamente o oxigênio para o paciente e também uma relação entre o CO2 do capnógrafo e do CO2 vai conseguir estimar a questão do espaço morto fisiológico, tá? Enfim. E aqui ele também traz um exemplo da PIP Table, né, que ele vai relacionar a definição da PIP com a FO2, tá bom? E o uso da imagem, para a gente conseguir também personalizar a ventilação do paciente, né? Então, dois fenótipos, a princípio, para a gente conseguir
dividir didaticamente a questão da questão de imagem, né? Achados focais e achados mais difusos, tá? Aqui duas imagens, né? O paciente com achados mais focais, então é um paciente teoricamente com baixo potencial de recrutamento, e um paciente com um potencial com achados mais difusos, né? E com um potencial de recrutamento mais elevado. Dá para ver aqui a imagem, né, do recrutamento e tal. Dá para ver a comparação entre as imagens de expansão pulmonar, tá? Então, os dois fenótipos, como eu falei antes, achados focais mais difusos, isso não é consenso, né, que o padrão morfológico ele vai determinar, né? Então, a ventilação protetora sempre em primeiro lugar do que usar o padrão de imagem como prioridade, tá? E se a gente colocar esses pacientes em dois grupos de difuso e focal e tratar eles como a gente acha que tem que tratar, também a mortalidade foi aumentada, porque a ideia é tratar os dois pacientes com uma ventilação protetora e, né, tratar os pacientes de forma igual, tá? Então, assim, a gente percebe na questão da imagem que os focais têm uma mínima perda de volume pulmonar, tem um menor aumento de peso pulmonar, né, porque as áreas de consolidação são menores, uma curva linear de pressão e volume, tá? Um recrutamento mínimo, tá? E ele fica hiperinsuflado em resposta à PIP, ou seja, talvez esse recrutamento não seja tão benéfico para ele, porque ele pode fazer mais lesão pulmonar, né? Como contrário, os achados mais difusos, né, tem uma perda de volume pulmonar, né, o volume funcional dele diminui, o aumento do peso pulmonar, que as consolidações são maiores, essa curva de pressão-volume, ela é mais curvilínea, tá? Talvez responda ao maior recrutamento, né, e também talvez ele seja menos insuflado. E a avaliação com o ultrassom. Acho que o Bruno deu uma aula sobre o ultrassom no paciente com SARA-CoV, né, que fala dos aumentos das linhas B, dos campos pulmonares. Também é interessante a gente poder fazer essa avaliação seriada desse paciente com ultrassom, né, consegue diferenciar entre focal difusa, é algo que também pode ser utilizado. E aqui tem uma imagem, né, mostrando sobre as linhas B. A gente percebe que a cada grau desse paciente de gravidade, o paciente começa a ter mais linhas B. Então, pode ser um sinal direto que o paciente está com a doença evoluindo para uma fase mais de uma doença mais grave, né? Tá? E a tomografia por bioimpedância também é importante, a avaliação da aeração ins e expiratória, né? Importante a gente também caracterizar os fenótipos, é possível com ele. Avaliar o recrutamento e a homogeneização da ventilação e vai estimar a perfusão, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um paciente da habilitação, né, que foi titulado da PIP, paciente da doutora Bianca, que ele consegue avaliar, né, algumas variáveis, né? A PIP, qual complacência que esse paciente ficou, qual o percentual de hiperdistensão e o percentual de colapso, tá? Para esse paciente, a menor PIP para melhor complacência ficou com a PIP de 10, tá? Mas para esse paciente foi optado de deixar ele com uma PIP de 12. Eu vou mostrar para vocês qual o motivo disso, né? Ele teve mais distensão e teve uma área de colapso menor, mas a distensão foi maior. E foi escolhido fazer isso porque esse paciente em questão, ele tinha essa imagem aqui. Então, ele tinha uma área de atelectasia aqui. Então, por esse motivo, esse paciente foi deixado com uma ventilação com uma PIP maior, por mais que ele hiperdistendia mais e uma complacência um pouco pior, mas para esse paciente talvez fosse mais interessante deixar ele com uma PIP maior por causa desse motivo dessa imagem aqui. Tá bom? E os fenótipos? Os fenótipos é algo digamos, não tão utilizado, os fenótipos hiperinflamatórios. Ele fala que isso pode ter uma consequência no uso do corticoide. Os pacientes mais hiperinflamados talvez respondem mais aos anti-inflamatórios, à terapia com corticoide, mas não é nada comprovado, assim, né? Então, eles têm as diferentes apresentações de acordo com esses marcadores inflamatórios, né? Lesão endotelial e as coagulopatias. Tem respostas diferentes a PIP, né, a infusão de fluidos tratando com a estatina, que ele usa
no estudo como comparação, mas ele não consegue comprovar, assim. Então, ele diz que os fenótipos, a gente não pode também tratar o paciente de acordo com o fenótipo que seja identificado. Da mesma forma que a tomografia, a gente tem que tratar o paciente uma ventilação protetora da mesma forma. E aqui, a gente respeitar a parte fisiológica, não a gente estimar os ganhos fisiológicos a curto prazo, né? Digamos que você aumenta a PIP ali em 2 pontos empiricamente e o paciente começa a saturar melhor, né? Será que aquela PIP é melhor para ele mesmo, ou naquele momento que você aumentou, o paciente melhorou, mas aí talvez o ventrículo direito dele esteja sofrendo com isso, tá? Então tem que verificar se esses ganhos a curto prazo vão ter uma validação a longo prazo, né, que não vai ter nenhum comprometimento sistêmico futuro, né, se não vai ter um comprometimento de coração direito do paciente, que você aumenta essa PIP, né, tipo aquele paciente que está com uma acidose metabólica e você quer fazer o plantão e você faz um BIC. Aí você faz o plantão e o paciente morre depois, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? Então, a gente pensar no paciente a longo prazo e não fazer algumas condutas para a gente conseguir resolver na hora e depois aquele paciente vai sofrer com isso. Então, é essencialmente isso, os 10 tópicos que ele traz para personalizar. E é isso. Achei bem boa a tua apresentação, Renan. Achei bem legal o artigo que o Dr. Álvaro buscou para discutir esse tema. Acho que é um tema que a gente, felizmente, acho que vai discutir um pouco menos esse ano, porque acho que pacientes com SARA vão ser cada vez menos comuns, mas é um assunto muito interessante que eu particularmente gosto muito. Achei muito didático a forma como você dividiu. Tudo bem que são 10 tópicos, então é difícil mudar muito a ordem, mas alguns comentários só para acrescentar algumas coisas. Está me ouvindo aí? Dá para ouvir bem. Tá. Ouvindo. Essa questão do bloqueador neuromuscular, tem muita gente que é contra usar, né? Mas eu acho que nos primeiros dias de SARA, principalmente pacientes mais jovens, em que você quer proteger o pulmão, quer deixar uma ventilação realmente protetora, acho que é um período muito inflamatório. Eu acho que lançar a mão desses bloqueadores é sempre útil, lógico, tentando titular para usar a menor dose possível, porque vai haver efeitos colaterais, mas eu ainda acho que é melhor a gente proteger o pulmão e depois pensar em um desmame ventilatório, às vezes um pouco mais difícil ou um pouco mais prolongado, mas sem essa lesão pulmonar, com o pulmão ainda saudável. Então, eu acho que no primeiro, segundo, terceiro dia, principalmente pacientes COVID que vão para o tubo com pouco tempo do início de sintomas, 5, 6 dias, e o paciente já evolui com insuficiência respiratória. Acho que essa fase inflamatória ela vai durar um pouco mais do que pacientes que vão para o tubo com 10, 12 dias. E você lembrar de proteger esse pulmão, não tentar tocar esse desmame tão rápido, apesar de, às vezes, se você ler uma diretriz de desmame de ventilação, o paciente ter critério, mas lembrar um pouco dessa fase inflamatória que pode perdurar um pouco mais. Eu acho que em relação aos obesos é um pulmão diferente, né? A gente não pode tratar o obeso como um pulmão de uma pessoa, não vou falar normal, uma pessoa com IMC abaixo de 25, abaixo de 30, porque obeso é um IMC acima de 30, mas se você extrapolar, às vezes, uma PIP mais alta para pacientes com IMC entre 25 e 30, a gente viu isso lá no HR, nas discussões com o pessoal do Encore, a Vivi viu, a Bianca viu, a Paula também viu, que deixar a PIP mais alta para sobrepeso e paciente para obeso, a gente consegue manter avaliando pelo Timpel, a gente viu aquela curva que se mostrou, é bem aquilo mesmo. A colapsabilidade ela é mais baixa, você às vezes tem uma distensibilidade um pouco mais alta, mas uma complacência também mais alta com PIPs de 12, 14, 16. E você seguir o desmame desses pacientes com PIPs mais altas, vai bem, porque você, mantendo uma PIP mais alta, você tende a deixar uma pressão pleural com um gradiente um pouco menor. Então, essa pressão transpulmonar, ela vai ser um pouco menor também. E
quanto maior a pressão transpulmonar, maior a lesão, né? Então, lembrar disso. E essa questão da pressão transpulmonar, acho que é interessante a gente lembrar que não é só para paciente em ventilação mecânica, paciente fazendo VNI, você também está botando uma pressão na via aérea e quanto mais esforço ele fizer, maior vai ser esse gradiente, maior vai ser a pressão transpulmonar e mais PCIL ele vai fazer, né? Essa questão do recrutamento, acho que é sempre interessante você avaliar se o paciente ele responde a recrutamento ou não. A gente não precisa de um ecocardio oficial, se a gente tem um eco bom para fazer, para avaliar o ventrículo direito. Lembrar que a prona pode ser uma manobra encarada como uma manobra de recrutamento, às vezes você consegue melhorar a hipóxia, melhorar a hipercapnia e diminuir a driving pressure só de pronar o doente. Lembrar que a PIP, a gente lembra muito de PIP pensando em ventrículo direito, né? Que a PIP é pós-carga do ventrículo direito, mas ela também pode ser... Espera um pouco só. Desculpa aí, meu cachorro. Então, lembrar que a PIP, você tirar a PIP para o paciente que está em desmame, paciente que às vezes tem um coração um pouco mais fraco, você tirar a PIP, você pode aumentar a pós-carga do ventrículo esquerdo. Então, você manter uma PIP para o paciente que tem uma insuficiência de ventrículo esquerdo é bom, porque você diminui a pós-carga do VE, você diminui a pressão transpulmonar do ventrículo esquerdo. Então, lembrar dessa relação da PIP com o ventrículo esquerdo também, não só com o ventrículo direito. Uma coisa que eu também sempre converso com os residentes é lembrar de calcular a P01, a PMUS e a driving pressure em PSV, não é o assunto dessa aula, mas só deixar isso bem registrado para a gente não esquecer disso. E essa questão dos fenótipos, eu só fico com um pouco de medo da gente, às vezes, num determinado plantão, assumir que o paciente tem um fenótipo e definir as condutas dali para frente, assumindo que esse paciente vai ter esse fenótipo. Um fenótipo L, fenótipo H, é a mesma coisa, esse paciente não responde à prona, não vou pronar mais. Então, tentar avaliar diariamente como é que está esse pulmão. Se você tiver a tomografia por bioimpedância, ótimo, mas não é uma realidade comum, né? Para a gente ver como é que está a colapsabilidade, distensibilidade, a complacência, mas reavaliar isso. Às vezes o paciente não foi bem aspirado à noite, às vezes o balanço hídrico dele em determinado período ficou muito positivo, às vezes ele não ficou em um circuito exatamente fechado, ficou desconectando, então tudo isso afeta a relação, afeta a complacência, e a gente reavaliar isso eu acho que é sempre interessante. Acho que para acrescentar que eu tinha, acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Mas muito boa a tua aula, Renan, parabéns.